A Tabata Amaral, candidata à Prefeitura de São Paulo, lançou uma propaganda de campanha que poderia ser devastadora para o Pablo Marçal. Eu quero assistir com vocês aqui e pensarmos algumas coisas sobre essa estratégia que ela adotou agora. Bem, ela já está no confronto com o Pablo Marçal tem um bom tempo, mas agora com essa propaganda, como eu falei, poderia virar o jogo, mas a gente vai entender algumas sutilezas aqui sobre essa situação. Vamos ver juntos aqui e depois comentar. Assistam. Renato Cariani é muito amigo do Pablo Marçal. Ele é réu por tráfico de drogas, suspeito de abastecer o PCC. O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche, presidente do partido dele, o cara que bancou o Marçal como candidato. O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou André do Rap, um dos líderes do PCC. Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC, o Piauí, que é irmão do Valquito, que foi fotografado em Paraisópolis, adivinha com quem? Pablo Marçal. Quem também anda junto com Pablo? Escobar. Escobar e o sócio dele, Júlio César Pereira, vulgo Gordão, estão sendo investigados por trocar carros de luxo por cocaína, em um esquema com Francisco Chagas de Souza, conhecido como Coringa, preso por ligação com o PCC. Tem uma figura que liga todos esses elementos. Tem uma coisa que todos eles fazem. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Então, a gente tem uma propaganda aqui que é bem impactante de fato, né? Porque aqui o que a Tabata faz é estabelecer algumas relações entre Pablo Marçal e o crime organizado, o PCC. Eu não sou um grande conhecedor do PCC, para ser bem sincero. Bem, eu sei da reputação e sei de alguns atos praticados, mas até onde eu saiba é uma organização gigantesca que se inicia em São Paulo, mas que depois se estende para outros estados e que possui uma estrutura quase empresarial. Então, de fato, é aquilo que se entende por crime organizado real, né? Aquela estrutura bastante complexa e que movimenta muito dinheiro. E aí o que acontece, que envolvendo inclusive o nome do influenciador Cariani, né? Como a gente falou aqui, o Renato Cariani, que tem um canal no YouTube de musculação, quando envolve essas pessoas e vincula com o Pablo Marçal, isso poderia impactar na imagem dele, contaminar a imagem dele e, quem sabe, mudar a percepção do eleitor de São Paulo, até porque a reputação do PCC é algo que causa muito temor nos paulistanos. Mas o fato é que, nessas circunstâncias, a gente sabe já, a gente já observou esse fenômeno anteriormente, a gente sabe que para quem está alinhado aos valores, aqui a gente retorna ao vídeo de ontem, né? O vídeo de ontem eu falei sobre como o processo eleitoral, sobre como a escolha de um candidato, sobre como a decisão em quem você vai, sabe, escolher para te representar, em quem você vai votar, ela é muito menos racional e muito mais passional, muito mais vinculada a elementos de valores comuns. Então, se você é alguém que já pretende votar no Pablo Marçal, não há nada que você possa ouvir de ninguém, muito menos da Tabata, né, que seria uma esquerdista, sei lá, uma comunista na cabeça dessa pessoa, não há nada que alguém possa falar que vai mudar a sua percepção. Aqui a gente retorna, inclusive, a uma frase, né, que foi dita pelo Trump na primeira campanha eleitoral dele, quando ele disse que ele estava tão popular que ele poderia sair à rua com uma arma e atirar em alguém na Quinta Avenida de Nova York e ainda assim não perderia votos. Então, aqui a gente fala de um aspecto que é muito fundamental, e eu vou voltar a esse tema várias vezes ao longo dos próximos meses, porque é algo que eu estou estudando no mestrado agora, que é sobre retórica e oratória, então que tem a ver com o ethos, que tem a ver com os elementos que estão em torno de quem fala, que tem a ver com a percepção das pessoas sobre quem comunica alguma coisa. Então, a reputação que o Pablo Marçal já conquistou entre certo segmento se torna quase inquestionável para as pessoas. Aqui a gente pode retornar, inclusive, à ideia do Bolsonaro, né? Basta pensar que durante a campanha eleitoral de Bolsonaro você tinha uma série de denúncias e uma série de relações entre a família Bolsonaro e milicianos cariocas, e isso sequer abalou a confiança do eleitor no Bolsonaro de que ele era um homem honesto. Ele batia no peito e dizia: eu sou incorruptível, eu não sou corrupto, eu não sou bandido, sabe? E aí isso vale muito mais para a pessoa que quer votar nele do que denúncias ou possibilidades de vínculos com grupos criminosos, ou com esquadrões da morte, por exemplo. E essas histórias voltaram ao longo de muitos anos, né? A gente pode perceber aqui a história da Rachadinha, que envolvia um monte de milicianos, o assassinato do Adriano da Nóbrega, que poderia levar inclusive a vínculos com os Bolsonaros. Ou seja, havia uma série de histórias que relacionavam os bolsonaros com esses criminosos, e isso jamais alterou a percepção do eleitor do Bolsonaro nele. Inclusive é o contrário, é só um esforço da oposição para difamar o presidente. Era só um esforço dos comunistas de tentar destruir um homem honesto e que lutava pelo Brasil e queria salvar o Brasil, sabe, da ditadura
comunista. Então, assim, você tem o elemento central nessa história que tem a ver muito mais com a percepção das pessoas e os valores que elas possuem do que, de fato, com um argumento racional que você vai poder olhar ali. Gente, de fato, há vínculos bastante estranhos. Será que não tem um fundo de verdade aqui? Mas também é importante ressaltar um ponto, né? Pois existe uma falácia lógica chamada de culpa por associação, que é quando você tenta atribuir a alguém, ou a algum grupo, ou a algum indivíduo, a culpa por estar vinculado a outras pessoas. Nem sempre onde tem fumaça tem fogo, nem sempre. Na verdade, você pode... Vamos supor, você tem um amigo seu que vai e comete um assassinato. Qual a sua relação com aquele assassinato? O que você tem a ver com aquilo? A gente não é culpado pelos atos dos outros. É claro que pode ser um indício, pode ser um sinal, mas aí são necessários outros elementos para você poder traçar a culpabilidade de alguém, ou a relação daquela pessoa com alguma organização criminosa, ou com milicianos, ou com o PCC. Mas aí é claro que a gente volta ao mundo real e percebe que o próprio Pablo Marçal tem um histórico complicado do seu passado, de atos que ele praticou, inclusive de investigações da qual ele foi alvo, e que aí podem levar a uma suspeita de que esse cara é muito problemático. Quem quer um criminoso, ou um trambiqueiro, ou um pilantra, um charlatão na Prefeitura de São Paulo. Aí é claro que o eleitor, como eu falei, teria que fazer essa avaliação, que é uma avaliação racional e que não acontece geralmente, né? A gente não pode esperar que as pessoas estejam aí, sentadas em suas casas, ouvindo as propostas, lendo os planos de governo dos prefeitos para poder decidir quem vai ser o escolhido. Não é assim que acontece. Então, eu imagino que essa propaganda da Tabata, por mais eficaz que ela possa vir a ser, por mais contundente e por mais que ela estabeleça essas relações que podem ser incidentais, de fato, pode ser mera coincidência, mas nem sempre é. Embora seja uma propaganda bastante eficaz, qual será o impacto disso? Em quem vai chegar? Vai chegar no eleitor do Pablo Marçal? E se chegar, essa pessoa está disposta a ouvir a Tabata falando? E se estiver disposta, ela vai estabelecer esse vínculo entre Pablo Marçal e o PCC e isso vai alterar o voto dela? Eu tenho minhas dúvidas. Eu já falei aqui para vocês, né, inclusive recentemente, apresentando os dados de uma pesquisa sobre debates, por exemplo, se isso muda a percepção das pessoas, e eu acho que tem pouco impacto. Ainda mais no mundo no qual a gente vive hoje, né, que é tudo muito fragmentado, onde é tudo muito segmentado, onde cada grupo está fechado nas suas bolhas de informação e raramente a informação fura aquela bolha. Eu acho que o que vem de fora tem pouco potencial de transformação das opiniões. Você que vem aqui, você já está disposto a ouvir o que tem para falar. Você pode até discordar de mim, você pode até achar, bem, o Henri viajou nessa análise aqui, ele, sei lá, falou uma coisa que não tem nada a ver, mas você já vem aqui porque você está disposto a ouvir o que eu tenho para falar e você já está disposto a concordar com muito do que eu digo. Se você não estivesse disposto, você não estaria aqui. A não ser que você seja um hater que vem aqui só para falar groselha. Mas o fato é que essa predisposição para ouvir a pessoa já parte de uma afinidade, de algum tipo de grau de afinidade no qual você considera o valor daquilo que a pessoa diz, de acordo com a própria pessoa que emite o enunciado, né? E aqui a gente entra na questão da persuasão, que é fundamental num debate político. Então, a questão aqui que a propaganda é muito forte, ela tem esse potencial de fato de devastar a campanha do Pablo Marçal, mas nesse mundo de hoje eu acho que tem pouco impacto. Para ser bem sincero, que assim, é o que eu observo, né? Inclusive, só preciso abrir um parênteses aqui, porque eu acho que eu vou ter que voltar em vídeos futuros, fazer o que eu já fiz durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, de trazer a definição de alguns conceitos para que a gente saia de uma confusão que é criada, inclusive, por agentes políticos para que você não saiba mais como navegar nesse mundo, né? Eu tenho visto muita gente usando aqui a expressão extrema-direita de maneira irrestrita para todo mundo que é de direita, como se fosse uma acusação de fascista, né? E aí, sinceramente, eu acho que a gente precisa voltar aqui e rever esses conceitos e analisar ponto a ponto. Eu vi gente chamando Ciro Gomes de fascista. Então, assim, eu acho que empobrece muito quando você esvazia esses conceitos e eles já não dizem muita coisa, né? Você joga essas pechas sobre quem você discorda, você tenta jogar, a pessoa para o outro lado o tempo todo, e isso é muito negativo, isso empobrece o debate, isso não esclarece nada, isso confunde as pessoas, e eu acho que a tarefa aqui, minha pelo menos, é de tentar trazer um pouquinho de
compreensão racional sobre as coisas, né? Eu não sou militante, não estou aqui para fazer campanha para político nenhum, não estou aqui para defender Tabata ou Boulos ou para, sei lá, fazer campanha para ninguém, não é meu propósito, nunca me propus a isso, mas fazer um pouquinho esse esforço de darmos uns passos para trás e olharmos a situação e pensarmos sobre ela. E isso para mim já é um grande feito, que a gente possa refletir sobre as coisas e tentar entender essas coisas. Por isso que trazer esses conceitos aqui serão importantes para que a gente possa repensar muitas das frases que a gente diz no dia a dia de maneira quase refletida, porque a gente ouviu alguém dizendo e a gente passa a reproduzir. Por exemplo, né, ontem aqui trouxe a definição, uma das definições para populismo, e aí é importante entender o que as palavras dizem, né, porque as pessoas jogam essas palavras e você pode simplesmente repetir sem ter consciência do que é o debate real que se dá entre quem cunha esses conceitos, entre aqueles que trabalham academicamente com esses conceitos, de modo a poder compreender o que de fato as coisas dizem, né. Eu acho que esse é um obstáculo tremendo que foi borrar os limites entre as palavras, né? Acusações de comunista, acusações de fascista, são coisas vazias que as pessoas usam à torta e direito e que não dizem mais nada, basicamente. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história da propaganda da Tabata Amaral, se você tinha visto anteriormente, eu vi que vários canais analisaram isso, mas se você tinha visto anteriormente, o que você pensa sobre essa estratégia agora de associar o Pablo Marçal com o PCC, se isso funciona para o eleitor do Pablo Marçal, se isso vai mudar a percepção da pessoa, se ela vai pensar, nossa, olha só, o Pablo é amigo de vários criminosos, vou votar nele agora ou não vou? Eu acho que tem pouco impacto pensando já no histórico do bolsonarismo, que tinha vínculos com milicianos, que são grupos criminosos do Rio de Janeiro, que são perigosos, e mesmo assim o eleitor bolsonarista não está nem aí, né? Amigo do miliciano, prove que há um vínculo inquestionável. E daí você traz ali algumas evidências circunstanciais, pelo menos, e a pessoa, não tem nada a ver. Bem, eu acho que tem pouco impacto, mas foi uma propaganda poderosa de fato e deveria servir de alerta. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Outro dia o meu amigo José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, me falou uma frase que eu adorei. O futuro antigamente era muito melhor. E é verdade, cada vez menos a gente consegue imaginar um futuro mais promissor. E tem um culpado para isso, o neoliberalismo, o sistema que fracassou. No dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, Bresser Pereira, um dos maiores professores do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, vai nos dar uma aula sobre o neoliberalismo, explicando por que esse sistema é tão fracassado e o que imaginar como alternativa a esse sistema. Você não pode perder essa aula. Não perde a chance de aprender com o maior intelectual do Brasil, o maior entendedor sobre esse tema e um tema que divide tanto a sociedade. Dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, a gente se vê.